A Ucrânia amanheceu ocupada, mas na realidade não é de hoje, é desde 2014. Pelas mesmas forças que, assim como fizeram com o Brasil, estão tentando fazer com ela, transformá-la num grande quintal das potências ocidentais. O Jair aqui jamais deveria viajar para a Rússia sem entender essas questões relacionadas à crise ucraniana. E se você assistir o vídeo até o final, você vai entender aqui do que eu estou falando, esses 4 pontos principais aqui, beleza? Mas antes de dar o like no nosso vídeo, se inscreve se você não está inscrito, você é muito importante aqui, ativa o sininho, senão você perde as nossas conversas. Comenta e compartilha, gente. Aqui não tem propaganda de nada para encher seu saco, aqui não tem dinheiro privado nem público, a gente só conta com você pra gente poder chegar aos 10 mil inscritos, beleza? Comenta e compartilha pra gente alcançar novos pensadores. Segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook. Tem promoção dos nossos livros no site da Amazon. O Último Fim da Humanidade e o Sétimo Dia estão aqui de promoção aqui embaixo, beleza? Às vezes quando a gente fala essas coisas, o pessoal pensa que a gente está exagerando, mas o Bolsonaro é realmente assim um paspalhão. Olha como ele não tem noção das coisas. Olha como ele é bobalhão. Ele viaja para a Rússia, humilhado ainda mais, porque o Putin mandou ele fazer bem uns 5 testes de Covid para poder entrar na Rússia. Olha o nível de respeito que os líderes mundiais têm por ele. Eles sabem que ele é um bobalhão, que ele é um paspalhão. Percebe? Ele, não tendo o que fazer aqui no Brasil, viaja para a Rússia num momento desse, num momento delicado desse, entrando num fogo cruzado entre Estados Unidos e Rússia. Então, como eu falei, parece que eu estou exagerando, mas ele não tem noção do que faz. Ele não tem noção de onde se mete. Ele vai fazendo as coisas e no que der deu, e é assim. Esse é o grande mito, esse é o grande líder que nós temos. Que não pesquisa nada, não estuda nada para onde vai, não sabe de nada, por isso que aonde vai ele faz um discurso abobalhado, só fala idiotice. E como eu falei também anteriormente no outro vídeo, o serviço de inteligência da Rússia sabe que ele é um criminoso ligado às milícias do Rio de Janeiro. Ele sabe que ele é um bandidinho. Percebe? Então o que acontece? Ele não compreende as questões geopolíticas básicas, elementares do mundo. Você acha que um sujeito desse, ligado à marginalidade do Rio de Janeiro, vai estar preocupado em estudar geopolítica, gente? Vai estar preocupado em estudar filosofia, em entender as grandes questões do Brasil e do mundo? Ele não sabe e é concreto. Percebe? Bem, essa questão ucraniana, ela tem alguns elementos, né? O primeiro elemento que a gente pode citar é uma questão histórica. Eu coloquei aqui 4 pontos para a gente poder discutir aqui no nosso vídeo, para a gente entender brevemente, tá, toda essa situação da crise na Ucrânia. E aonde é que o Jairzinho se meteu? Olha só, a primeira questão ela vem de um elemento histórico. Boa parte da Ucrânia, quando foi invadida pelos nazistas, apoiou os nazistas. Percebe? A União Soviética, quando começou a vencer a guerra contra os nazistas, ocupou a Ucrânia e libertou ela dos nazistas. Então, aqueles nazistinhas lá, que até tem uma razão de ser lá, ao invés daqui, porque esses caboclos negros, e como dizia o Cazuza, né, são caboclos querendo ser ingleses, apoiando movimentos nazistas, só que você vê aqui no Nordeste, no Pará, né, de gente, gente mestiça apoiando um movimento de orientação inspirada, né, no nazismo, como é a seita bolsonarista. Daí você tira, né? Então lá na Ucrânia, pelo menos tem alguma razão de ser de algumas pessoas apoiarem o nazismo, como apoiaram durante a Segunda Guerra Mundial, e apoiaram também a perseguição aos judeus. Quando a União Soviética invade a Ucrânia e liberta a Ucrânia dos nazistas, então parece que esses pessoal que apoiava os nazistas ficaram ressentidos, porque eles preferiram o Holocausto do que, tá certo, o socialismo soviético. Então é tipo o mesmo sentimento que o MBL tem hoje. Eles preferem, né, se igualar ao comportamento fascista nazista do que ter a riqueza distribuída. Então mais vale o capitalismo apoiando o nazismo do que a distribuição da riqueza. Percebe? Então tem essa questão histórica. Então muitos ucranianos ficaram ressentidos pelo fato de terem pertencido à União Soviética, a Rússia ter colocado ali, né, o seu poder sobre a Ucrânia e ter implantado um regime que eles, alguns deles não queriam. Então eles preferiram o nazismo, o exterminar os judeus, do que o distribuir a sua riqueza. Percebe? Então o que acontece? Bem, a gente vai também para uma outra questão que é a das nacionalidades. Durante o governo do Stalin,
quando ele ocupou a União, a Ucrânia, né, de forma mais, digamos, forte, muitos russos foram encaminhados para a Ucrânia, muitos ucranianos foram deslocados do seu país de origem. Tanto é que as regiões mais a leste da Ucrânia hoje são regiões que elas têm populações que falam russo como língua. Então, a União Soviética, na realidade, ela era uma união de 15 repúblicas, nunca ela foi algo unificado. Então você tem várias nacionalidades, de línguas diferentes e até religiões diferentes, que criaram, né, animosidades, digamos assim, entre essas nações. E uma outra questão que vai para além da questão histórica que nós falamos, da questão das nacionalidades, é a questão econômica. Ou seja, a Rússia é um dos maiores produtores de gás natural do mundo, que fornece não apenas para a Ucrânia, mas também para toda a União Europeia. Então o que acontece? Os Estados Unidos, como tem alianças com a União Europeia e mantém essas alianças por meio da OTAN, quer controlar os recursos naturais da Rússia, e como a Rússia, diferentemente dos vira-latas daqui do Brasil, não privatiza suas riquezas, quem controla é o governo russo, daí que ele tem, né, poder de barganha para poder impor suas vontades, diferente desses vira-latas daqui. Então eles querem cercar a Rússia para poder obrigá-la a vender gás mais barato, a entregar recursos naturais mais barato. É claro que o Putin, como um grande líder nacionalista, não vai fazer isso. Percebe? Então eles querem cercar a Rússia de mísseis, e para isso eles querem colocar a Ucrânia na OTAN também, para forçar por meio de armas, né, a entrega de recursos naturais da Rússia para esses países. E esse é um dos mecanismos de barganha que a Rússia tem, fechar a torneirinha do gás para a União Europeia, caso ela se meta em questões relacionadas à Rússia. Então tem essa questão econômica, e tem também a questão geopolítica que se arrasta desde 2014, com a deposição do Viktor Yanukovych também pode ser. Então o que acontece? Em 2014, o Viktor Yanukovych, ele tinha uma aliança com os russos, ele tinha um governo pró-Rússia, né? Aí a gente entra num detalhe importante para a gente compreender a questão aqui no Brasil também, né? Quando o Viktor ele não quis aceitar um acordo com a União Europeia, né, e quis fechar um acordo pró-Rússia, movimentos direitistas, movimentos neonazistas, aqueles filhos e netos dos apoiadores dos nazistas da época da Segunda Guerra Mundial, ressentidos pela derrota do nazismo, porque eles queriam domínio nazista ao invés do soviético, porque o regime nazista protegia a propriedade privada, certo? Ao invés de distribuir a riqueza, então eles preferiram o nazismo, o extermínio dos judeus, a questão da União Soviética. Então eles, ressentidos com essa questão histórica, ressentidos com essa questão das nacionalidades, financiados com dinheiro norte-americano e europeu, financiaram movimentos, como fizeram aqui no Brasil com o golpe da Dilma, derrubaram o Viktor Yanukovych, tiraram ele do poder em 2014, em resposta a Rússia ocupa a Crimeia, que é uma porção que fica no sul da Ucrânia, e você gera uma crise que vai se desdobrar em vários outros detalhes, que se eu for falar aqui vai 3 horas de vídeo, tá? Mas olha como a questão é complexa, tá? Aí um sujeito desse, que ele não entende 1% do que eu falei aqui, ele vai pra lá, pra Rússia, no momento desse falar o quê? Resolver o quê? Vocês entendem como a questão é complexa? Então, foi nisso aí que ele se meteu sem entender nada. E vai falar bobagem, hein? Vai falar bobagem. Pode escrever o que eu tô dizendo. Gente, então é isso, é um bobalhão, é um palhaço abobalhado que tá aí caminhando pros finalmente do seu governo e tá aí tentando chamar a plateia para, quem sabe, garantir algum tipo de voto ainda em outubro, né? Bem, comenta aí, sua opinião muito importante para mim. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, gente!